Hoje nós vamos falar de um caso muito especial. Ele é muito especial porque é daqui da cidade de Limeira e um caso que eu acompanhei durante muito tempo essa pessoa. É o caso da abdução de uma pessoa. Então nós vamos falar como essa pessoa foi abduzida por seres extraterrestres, que tipo de raça de seres extraterrestres o abduziu, como foi essa abdução e quais as consequências posteriores dessa abdução. Tá ok? Muito bem. Nós vamos falar de um senhor muito humilde, muito simples, chamado senhor Wilson Fernandes. Tá? Não sei se alguém de vocês chegou a conhecer, mas existe um centro espírita aqui na cidade de Limeira, que é um dos mais antigos praticamente da cidade de Limeira, chamado Paula Vitor, né? E cujo centro foi, um dos fundadores desse centro foi esse senhor, que ele era um grande médium. Então, para começo de conversa, esse homem, ele era um médium espírita. Tá? Ele nasceu na cidade do Rio de Janeiro, em 1927. Tá? E desde muito cedo já manifestava-se atividades espirituais nesse senhor. Tá? E por volta da década de 50, 40, 50, ele começa a manifestar. Existe uma apostila aqui sobre a vida dele, ó, um trabalho feito por uma professora do ISCA, a professora Dinorá, né? Então a Dinorá fez um trabalho, acompanhou também muito o seu Wilson, esse senhor, desde a época que ele também fazia esses grupos mediúnicos, né? Ela ajudou a dirigir um centro espírita onde o senhor Wilson trabalhava como médium, né? Mas o senhor Wilson, ele era uma pessoa muito humilde, ele não sabia ler nem escrever, é importante colocar isso. Ele era analfabeto, ele não sabia ler nem escrever. Ele mal conseguia, com garranchos, escrever o seu nome. Ok? Aí vocês vão ver, quando ele estava incorporado, que coisas ele escrevia e que quantas mensagens ele psicografava. Mas em sã consciência ele não escrevia nem lia nada. Até um momento que depois dessa abdução, ele vai passar a receber mensagens extraterrestres. Um pós-abdução, esse senhor vai manter contato com os seres extraterrestres durante um bom tempo. E um certo tipo de fenômeno muito transcendental vai começar a acontecer com ele. Ok? O seu João aqui, esse meu amigo que está aqui, que participava de nosso grupo, ele é praticamente vizinho do seu Wilson, né? Então conhece toda a história também, né, seu João? É uma história muito estudada, veio pesquisadores de vários lugares de São Paulo na época para pesquisar esse caso que aconteceu, né, na cidade de Limeira. Então eu vou contar. Esse caso aconteceu em 1965. Ele é distante. Eu, por exemplo, fui estudar esse caso praticamente 10 anos depois que ele aconteceu. Eu tinha mais ou menos 19, 20 anos quando eu comecei a investigar o senhor Wilson com profundidade. Tá ok? Aí ele se tornou muito meu amigo, né? Ele vinha na minha casa, ele era amigo da minha mãe porque eles trabalhavam juntos na Companhia Prada, né? E ele como médium, ele era um médium tão bom que ele sentava na sarjeta para conversar comigo, ele incorporava um espírito e começava a falar comigo, o espírito que ele canalizava, o guia dele, sabe? Entendeu? E a gente estudei muito tudo, ele e as pessoas, a família, todas as pessoas que acompanharam esse caso dele. Tudo bem. Então, o que aconteceu com o senhor Wilson? É importante analisar com profundidade esse caso, porque eu anotava os mínimos detalhes do que ocorreu, para entender como os ETs operavam, em primeiro lugar, qual a tecnologia que os ETs usavam, e como eles tinham uma capacidade tremenda de manipular a mente e a consciência das pessoas. Ok? Por isso, é que eu, depois de estudar muito, é que eu consigo ter uma noção daqueles casos que eu falei anteriormente para vocês, sobre Roswell, sobre isso. As pessoas não têm noção com quem estão lidando.
Por isso que o Spielberg fez esse seriado Taken, onde ele mostra um ser extraterrestre, mas altamente poderoso, a ponto de nenhuma tecnologia terrestre jamais imaginar quem são esses seres. E a mente desses seres, o importante é a mente, a parte mental e espiritual desses seres. Porque os seres humanos são tão babacas que eles têm uma visão materialista de mundo, totalmente materialista de mundo, e eles projetam um ET avançadíssimo, mas materialista também. Você já viu Guerra nas Estrelas? Não tem espiritualidade. O cara só avançou, estão brigando, se matando nas estrelas, né? Com a tecnologia de viagens estelares, mas o mesmo idiota de sempre, né? Guerreando, matando, e não tem espiritualidade. Vocês têm que entender que isso é impossível de acontecer. Todas as raças, quando realmente evoluem tecnologicamente, e quem é cientista sabe disso, nós sabemos hoje que a física está estagnada, ela não vai avançar. Ela só vai avançar quando o homem avançar na consciência e em espírito. Se ele não avançar em consciência e espírito, ninguém vai descobrir mais nada daqui para frente. Ou seja, grandes descobertas não vai ter. Porque a física começa a se tornar tão abstrata, que você não consegue, teoricamente, ou através dessas experiências simples que nós fazemos no laboratório, atingir o âmago das questões da física. Então a física, para que ela avance, o físico precisa evoluir. E não a física. Porque nós sabemos que não existe avanço da física sem avanço do físico. Porque uma coisa é consequência da outra. Né? É como eu vejo o universo, é como eu interajo com o universo, que depois eu vou fazer teorias e escrever ideias. Sempre foi assim. Então, à medida que, e eu digo isso em minhas palestras, para que a física desse planeta evolua, o homem precisa evoluir. Isso é uma regra. Para que os ETs pudessem construir tanta tecnologia e viajar para o espaço, eles também tiveram que evoluir como seres, como almas, como espíritos, como mentes. E isso traz uma nova dimensão da realidade. Ok? Analisando esse caso, Sr. Wilson, nós vamos entender que nós estamos lidando com raças muito avançadas. Muito avançadas. Muito bem. O caso é muito engraçado. Tá? Esse senhor Wilson, na época, é só vocês fazerem a conta, né? Ele nasceu em 27, foi pelo ano de 1965, quantos anos ele tinha? Né? 30, 37, 38 anos, por aí, né? Tá? Tudo bem. Ele trabalhava na Companhia Prada e acordava, era mais ou menos mês de maio, se eu me lembro da época. Que estava calor, estava muito calor, não estava frio, né? Estava muito calor como hoje, por exemplo. Então ele dormia só de cueca, sem camisa. A mulher dele, né? Você entrevista a mulher dele, a família, ela vai contar a história, porque eles participaram ativamente dessa experiência. Então, a mulher dele acorda. Bom, veja, ele já era um médium, já tinha toda uma experiência mediúnica naquela época, tá? Isso é um sensitivo, é um paranormal. A gente vai entender por que o ET escolhe para abduzir certas pessoas especiais. Você veja, ele era um homem muito simples, não tinha nenhum conhecimento, não tinha estudo nenhum, mas aquele homem era interessante para os ETs. Por causa da abertura psíquica que ele tinha. Tá? Então, a história acontece mais ou menos assim. A mulher dele acorda 5:30 da manhã para fazer café, vai para a cozinha e deixa ele no quarto. Ele entrava por volta de 6:30 da manhã na Companhia Prada, que não é muito longe, ele ia a pé. A mulher terminou o café, quando volta no quarto, presta atenção, ela vai no quarto para chamar o seu marido, e o seu marido não se encontra mais no quarto. E as roupas dele na cadeira. A calça, a camisa, os sapatos no chão. Mas cadê o Wilson? Para o Wilson ter levantado e ir para o banheiro, ele teria que passar pela cozinha. E ele não viu.
E a casa toda trancada por dentro. A casa toda, inclusive com aquelas trancas de madeira na porta e na janela. Manja, que antigamente a gente botava aquelas trancas. Eu investiguei bem esses detalhes. Simplesmente procura o Wilson para tomar café e não acha. Aí ela acorda os filhos. Mas cadê o pai? Cadê o pai? Não, não há. É tudo trancado a casa. Ele simplesmente desapareceu só de cuecas. E a coisa vai, o desespero da turma. Aí abre a porta, vai para a rua, nada. Esse homem, ele é procurado o dia todo. O homem desapareceu só de cuecas. Imagine quem não vai ver um homem de cueca andando para a rua. Acionaram a polícia. Depois de certa hora, acionaram a polícia. Deixaram a polícia avisado, se achasse alguém assim assado. Ligaram para os hospitais. Ligaram para tudo quanto é lugar. Nada de achar o homem. Botaram a vizinhança toda procurando o homem. Não achava o homem. O desespero da família, desespero de todo mundo. Então, veja bem, atentem para o horário. Ele desaparece de dentro de sua casa por volta das 6 horas da manhã. Passa todo o tempo. Quando é por volta, presta atenção, por volta da 1 hora da manhã, passa o dia todo. Quando é 1 hora da manhã, né, da madrugada do dia seguinte, eles escutam um gemido no fundo do quintal da casa dele. Ai, socorro, me ajudam. Quando eles correm lá no fundo do quintal, existe, sabe, um carrinho de construção de mão assim? Ele está deitado em cima do carrinho de construção só de cueca. Ele foi devolvido no quintal. Nesse horário, só de cueca. Aí ele reaparece. Aonde o senhor esteve? Ele falava assim, não, se nem queiram saber onde eu estive. Imagine ele contar uma história para a família que não tinha a mínima noção do que podia ser um extraterrestre. E ele me conta também que na época ele não tinha a mínima noção de ET, de seres extraterrestres. Foi a primeira experiência já violenta. Então eu vou resumir para vocês o que aconteceu. Ele conta a seguinte história. Que ele estava deitado na cama, a mulher dele levantou para fazer café e ele continuou acordado, calor, mas acordado. De repente estoura uma bola de luz no quarto. Uma luz explode no quarto, como se fosse uma luz de máquina fotográfica. E no canto da parede começa a formar uma roda de luz, assim ovalada, ele fala assim, de aproximadamente 1,5 metro de altura, assim no alto, no canto perto do guarda-roupa. Ele até vai lá falando no quarto, fui na casa dele, tudo e mostrar, foi aquilo, sabe, apareceu aqui assim, ele descrevia tudo. Tá? No quarto. Então apareceu essa roda brilhando, e aí ele disse que dessa roda de luz começaram a sair seres pequenos de 90 centímetros de altura, tá? Com uma roupa colando o corpo, prateada. Eles tinham a cabeça cinza, uma cabeça muito grande, cinza, cinzinha clarinho, um olho grande, meio puxado para o oriental, escuro, um narizinho pequeno, mal parecia a boquinha, e a orelha nem parecia direito, só um pequeno furinho assim, cabeçona grande. Ele disse que saiu 6 desses seres, que quando ele viu, ele ficou tão assustado, sentado na cama assim, assustado, que a hora que os seres começaram a sair, um deles arrancou um bastão da cintura, pequenininho, apontou para ele, saiu um raio, e ele ficou paralisado com aquele raio. Ele estava totalmente consciente, mas não conseguia mexer o seu corpo. Esses seres, ele dizem que 3 chegou de um lado e 3 do outro, e praticamente colocou as mãos assim embaixo do corpo dele e levantou como se fosse uma pena. E ele deitado, ele foi sendo levado para dentro daquela bola de luz que se abriu.
Aí diz que ele entrou naquela bola de luz. O que ele entrou naquela bola de luz, ele saiu num ambiente, um salão, era um salão ovalado. Vocês vão ver que interessante. Vou tentar desenhar o que ele desenhou. Era um salão ovalado, e diz que era bem grande, só que tinha um problema, ele estava deitado. Certo? As pessoas vieram, deixaram ele deitado, né? Praticamente em cima de uma pequena mesinha que dava da altura dos seres, assim, os seres, imagina 90 centímetros, tinha uma mesinha assim, porque os seres deitou ele, os seres que trabalhavam com ele ali. Mas o interessante de tudo, que a hora que os seres largaram ele um pouco, este teto aqui era muito baixo, não tinha 1,5 metro de altura. Ele não conseguia ficar em pé. Ele ia tentar levantar e ficava assim, batia a cabeça, já tinha que ficar assim lá. Então era mais fácil ele ficar sentado no chão, que teoricamente era uma nave ou um ambiente projetado para os pequenos, né? Não era projetado para levar gente de 1,80 m de altura. Então, ele disse que esse teto aqui era um teto muito baixo, tinha um salão inteiro com praticamente 1,5 m de altura. Ele ficou todo este tempo dentro desta nave. Ele disse que os seres conversavam com ele em português alto e claro, mas não mexia as bocas. Parava perto dele, ele ouvia claramente aqui dentro da cabeça dele os seres falando com ele. Não ouvia pelo ouvido, diz que ouvia por aqui, como se fosse um telefonema. Né? E chegou uma hora que ele falou assim, mas eu tenho que trabalhar, né? Quem são vocês, né? E os seres falavam, não se preocupe, não tenha medo, nós somos seus amigos, né? Você não precisa ter medo, né, de nós. Nós queremos fazer uma experiência com você, mas não precisa se preocupar, né, que nós estamos de acordo com as leis. Só falava isso para ele. Então ele foi ficando mais calmo, mas ele ficou desesperado porque ele falava assim, e a minha mulher, e os meus filhos devem estar esperados, eu quero ver meu filho, eu quero ver minha mulher. E de tanto ele encher o saco, ele insistir, que ele não perdeu a noção de tempo, de hora, ele não sabia quanto tempo ele estava lá. Se ele dormiu, se ele deixou de dormir. Porque provavelmente teve uma época, um momento nessa coisa que ele dormiu. Os seres fizeram todo tipo de exame nele. Todo tipo de exame, inclusive é clássico na teoria ufológica, quando alguém é abduzido e passa por experiências médicas, é clássico os ETs implantarem coisas. Os famosos implantes extraterrestres. Tá? Porque geralmente, quando um ET abduz alguém, ele fica responsável pelo seu karma. Ele fica responsável pelo resto de tua vida. Então esses seres vão acompanhar você pelo resto de sua vida. Ok? E provavelmente essa experiência é uma experiência altamente marcante e traumatizante, e ele não esqueceu de nada. Os ETs não fizeram ele esquecer. Ele falava todos os detalhes dessa abdução. Quando a gente fala abdução, porque ele foi involuntariamente, ele não foi porque ele quis. E ele falou assim, e se aparecesse eu corria. Os seres eram muito estranhos. Porque as pessoas que não estão acostumadas com esse biotipo, né, assusta, né? Que é isso, né? Se as pessoas já virem um espírito humano, já sai correndo. Né? Imagine se ver um ser estranho diferente. Então ele ficou desesperado, ele falava assim, não, porque eu quero ver minha família, porque vocês me levam de volta, o que está acontecendo lá em casa, estão desesperados atrás de mim. O ET fez assim, o ET chegou, levou ele numa parede, ele falou assim que não tinha nada na parede, não tinha absolutamente nada na parede. Né? Não tinha absolutamente nada na parede. E o ET simplesmente tirou um negócio da mão, do baldação, e fez assim, na parede, apareceu como se fosse uma tela, e ele via a casa dele por dentro. Ele via as pessoas andando de um lado para o outro, desesperada, saiu na rua para procurar ele, discutindo, conversando. Ele via tudo claramente e ouvia as pessoas. Ele até começou a gritar,
Fala, ah, vocês não estão me vendo, vocês não estão me ouvindo. Ele começava a gritar, porque parecia uma tela muito grande, vocês estão entendendo? Uma coisa muito aberta, muito alta. E ele viu grande, assim, como se ele estivesse dentro do local, né? Então isso gerou essa perturbação nele, porque ele gritava para a família dele se alguém ouvisse, eles ouvisse ou ouvisse, né? Mas ele disse que ninguém notou nenhuma ação. E ele ficou lá estranhamente naquela condição. E disse, e aí eu perguntei para ele, todo esse tempo passado, o que foi acontecendo, os seres eram amistosos, nunca foram agressivos com ele, né? Ele ficou assustado, mas depois ele foi se acalmando, né? Os seres conversavam com ele, explicavam que eles eram das estrelas, que eles estavam ali para ajudar a gente. Foi conversando essas coisas, respondendo esse tipo de pergunta, né? E que ele não se assustasse com a forma física deles, que eles não se assustassem, né? Que eles eram seres que estavam ali em função da lei do amor, que eles estavam ali para ajudar as pessoas desse planeta. Todo esse tipo de mensagem foi vindo nesse diálogo, nesse contato. Aí eu perguntei para ele, mas como é que ele trouxe o senhor de volta? Olha, chegou um determinado momento, eles falaram assim, agora nós vamos levar você de volta para sua casa, você fica tranquilo, tá? Ele disse assim, que um dos seres se aproximou dele e colocou a mão perto da cabeça dele, e ele apagou, ficou meio grogue. Aí ele lembra que ele acorda em cima do carrinho de construção no quintal. Ele estava assim, quando foram pegar ele, porque ele disse assim que ele gritou porque ele não conseguia levantar do carrinho. Ele estava tão meio anestesiado assim por alguma tecnologia avançada, que ele não conseguia se levantar, porque ele gritou, socorro, me acudam aqui no fundo. E o pessoal foi lá, ele estava mole, todo mole, e de cueca, do mesmo jeito que ele saiu. Né? E então a família dele o amparou. Mas agora tem o day after do contato. Existe uma questão, quando você entra em contato com inteligências avançadas, com ambientes mais avançados, e você não sabe que tipo de experiência ele fez com você, geralmente, na casuística ufológica, e nesse caso não foi diferente, a volta de um abduzido, ele sempre volta, ele voltou com a capacidade mediúnica dele ampliada por 10. Sabe, multiplicada por 10, a sensibilidade dele ampliou. Ele disse que ele acordou no dia seguinte, para ir trabalhar. Não, agora eu vou trabalhar, então já perdi um dia de, né, aquela coisa toda, não, vou trabalhar. Ele foi trabalhar. Aí, quando ele começa, ele está na fábrica trabalhando, assim, ele começa a escutar perfeitamente o amigo dele metendo o pau nele, falando um monte de bobagem sobre ele. Ele já vira xingando o amigo dele de tudo quanto é nome, ô seu sem vergonha, que está pensando. Mas o cara não estava falando com ninguém, o cara estava pensando. Ele estava escutando, ouvindo perfeitamente o pensamento da outra pessoa. Aí ele ficou em desespero, né? Porque o cara, não falei nada, não disse nada. Não, porque você falou, porque você disse isso. Aí ele percebeu que ele olhava para outra pessoa assim, ele começava a escutar o que a pessoa estava pensando. Com uma profunda perfeição. Ele começou a ficar mal pra caramba, porque ele não sabia lidar com aquilo. Era uma pessoa humilde, simples, não tinha nem noção que era telepatia, o que era. E isso ainda depois da abdução dele. Né? Ele tentando contar para a família dele que ele tinha sido abduzido por extraterrestre. Em 1965, veja que naquela época não tinha muito esclarecimento. Se bem que era uma época que o fenômeno UFO era muito intenso no Brasil e no mundo. As revistas, jornais publicavam direto matéria sobre UFO. Tá? Muito bem. Aí ele volta para casa nesse mesmo dia. Aí ele diz que ele era umas 5, 6 horas, 7 horas da noite, ele debruçou na janela na frente da casa dele. Aí ele começou, vinha uma pessoa na rua, e ele escutava o pensamento da pessoa.
Do outro lado da rua, ele escutava tudo que a mulher estava pensando, os problemas dela, que ela estava pensando. Aí ele falou para mim que no dia seguinte, ele falou, Laércio, no dia seguinte foi pior. Eu acordei, no dia seguinte, assim que eu comecei a olhar para as pessoas, eu vi a pessoa transparente. Eu vi os ossos, eu vi o cérebro, eu vi as pessoas por dentro. Ele falou, sabe o que ele fez? Ele chegou para a mulher dele, mulher, que me interna. Simplesmente, não, ele pediu para a mulher dele internar, falou, eu não estou bem, alguma coisa está errada, vocês me internam. Ele foi levado no hospital de Araras, no Saião de Araras, a família dele levou ele para o Saião de Araras. Ele já era meio médium, meio estranho, a família tinha isso aí. Ele falou, não estou bom, eu estou vendo as pessoas assim. Então ele foi. Aí o médico que atendeu ele foi passar para a triagem lá, ele foi contando, olha, é isso aqui, porque aí... E você acredita que o médico que analisou ele, estudou ele, falou assim, não, você não é caso de internação não, pode voltar para sua casa. Na noite, ele ficou o dia inteiro no Saião de Araras, e no dia da noite ele voltou para casa. Mas era aí... Os 3 dias consecutivos após a abdução, a paranormalidade dele ampliou, assim, de percepção das pessoas, com telepatia, olhar o corpo. Você está entendendo? Ele descrevia tudo isso. Agora, um fato interessante vai começar a acontecer. Todo mundo sabe, conhece psicografia, certo? O Chico Xavier era um grande médium que psicografava espíritos. Nesta época, o Sr. Wilson era um médium de incorporação, inclusive deste famoso padre, né, Paula Vitor. Né? Um belo dia, ele diz que está sentado na mesa, tomando café, comendo pão, e tinha uma caneta do lado e papel de pão. Diz que a mão dele automaticamente, sem ele ter controle, pegou a caneta e começou a rabiscar o papel. Ele não tinha controle da mão. Ele começou a rabiscar o papel. Começou a rabiscar. E nisso começou a sair um desenho muito estranho. Um desenho. Com a caneta esferográfica. Muito rápido. Diz que 2, 3 minutos. Aí ele ficou intrigado que a mão dele não mexia, ele pegou um outro papel, pôs ali, aí todo o papel que ele punha na frente dele, ele começava a fazer desenhos que ele não entendia o significado. E o pior de tudo, quando ele terminava um desenho, desses desenhos bem estranhos, vinha uma inscrição ao lado, muito rápida que ele escrevia, uma perfeição incrível, tá, uma inscriçãozinha assim, tá toda... Que ele também não entendia que língua que era. Não se esqueça que ele era analfabeto, não sabia ler nem escrever. Mas quando influenciado por este fenômeno, ele escrevia com uma perfeição incrível. Aí, ele percebeu que quem estava ao lado dele escrevendo eram os mesmos seres que tinham abduzido ele. E esses seres estavam de forma invisível, como se fosse um espírito. Estava ali. E ele começou a desenhar. Ele pegou o caderno, encheu um caderno inteiro. Ele era uma família razoavelmente pobre. Aí os amigos que estavam investigando ele, estudando ele na época, os amigos do centro, espírito, aquela coisa toda, trouxe umas cartolinas para ele, sabe? Aí ele começou a pegar as cartolinas e fazer desenhos maiores, todos estranhos. E eu vou mostrar um dos desenhos para vocês aqui na câmera. Eu vou pedir para que... Depois eu passo para vocês o público aqui, vocês olharem. Está dando para focar aí, meu bem? Tenta focar bem esse desenho com uma mensagem extraterrestre embutida dentro dele, com uma linguagem muito perfeita. Como se alguém soubesse escrever muito bem e rápido. Conseguiu focar? Nesta apostila está alguns desenhos do Sr. Wilson.
Se vocês quiserem continuar essa pesquisa, a dona Dinorá, ela tem mais de 500 desenhos em cartolina na casa dela, do senhor Wilson. Ela mora aqui perto da gente. Eu deveria até ter chamado ela para vir aqui, trazer mais desenhos para mostrar para vocês. Né? Você quer ver os desenhos que começam a surgir? Olha isso aqui, com um tema até parecendo disquinhos voadores. Né? Isso tudo era feito com esferográfica. E quando você chegava para ele, falava assim, ô Wilson, o que está escrito aqui? O que significa essa mensagem? Eu não sei ler isso aí não. Eu só leio se eu tiver incorporado. Se eu tiver incorporado, eu falo o que está escrito, senão eu não sei. Né? Então, quando eu falava para ele, Wilson, pega isso aqui, traduz para mim. Ele concentrava assim, ele começava a falar. Aí ele falava assim, a mensagem vinha, porque as estrelas estão falando uma nova era, porque nós estamos presentes, e falava aquelas puta mensagem louca, cara. Ou seja, ele simplesmente continuou um canal, a partir daí, desses mesmos seres que o abduziram. Muito bem. Vamos continuar. Isso tudo aconteceu em 1965. Vieram pesquisadores de São Paulo, certo? De tudo quanto é lado, levaram os desenhos dele e tal. Ele foi muito matéria de estudo. Ok? Muito bem. Aí, praticamente 10 anos depois desse ocorrido, que eu, Laércio, fui fazer uma investigação profunda com ele. Que eu fiquei sabendo do caso, tal, né? Eu estava montando um grupo de ufologia aqui em Limeira, tal, e eu fiz uma palestra pública. Eu tinha 20 anos, eu fiz uma palestra pública no Trajano Camargo, aqui, sabe? Entendeu? E aí, essas pessoas começaram a conhecer que eu me interessava pelo assunto. E esse senhor Wilson apareceu nessa palestra para assistir minha palestra. E depois da palestra ele me procurou e começou a contar a história. E ele era conhecido da minha mãe, porque trabalhou com a minha mãe na Prada. Minha mãe trabalhou nessa empresa aqui também. Então, fizemos uma amizade, e eu comecei a estudar, a investigar ele. Mas quando eu cheguei na casa dele, ele tinha um desenho só num quadro na parede, na cartolina. Eu falei assim, mas escuta aqui, senhor Wilson, isso era um sábado à tarde. Eu passei a tarde inteira conversando com ele. Eu falei, escuta aqui, senhor Wilson, eu lembro que eu estava no primeiro ano da Unicamp. Eu tinha estado no primeiro ano de física na Unicamp. Eu falei, senhor Wilson, o quê? O senhor não tem mais desses desenhos, né? O senhor não desenha mais? Gostaria de ver o senhor desenhar, né? Tá junto com o seu professor desenhar e tal. Eu falei, faz mais ou menos uns 8 anos que eu sento, não sai nada. Não vem nenhuma psicografia, nenhum desenho. Olha, fazia 8 anos que não aparecia nada, nenhum desenho. Falei, puxa, mas isso é tão interessante, eu queria levar, mostrar para os meus amigos, para o meu grupo, mostrar para os professores lá da Unicamp, e só tinha aquele que estava no quadro mesmo. Ele falou, olha, eu fiz mais de 500 desenhos, mas levaram tudo embora, sumiram tudo. Falei, ele dava para as pessoas, entendeu? Para os pesquisadores que iam na casa dele, ele dava tudo. Falei, se eu tivesse aqui, eu dava para você. Eu falei, puxa, que interessante. E eu falei, você nunca mais teve contato com esses seres, eles não apareceram? Não. Faz 18 anos que eu nunca mais vejo eles, nunca apareceram. Ele só continuava com o trabalho de médium dele, mas ele estava até meio parado com o serviço de médium dele, de centro dele e tal. Ele falava, eu me desentendi com os grupos aqui, desentendi com o outro lá, e ele saía do centro espírita que ele participava, saía porque ele se desentendia. Que ele era muito simprão, sabe? Ele era muito simples, assim, uma pessoa muito simples. Ele era uma pessoa bondosa, amorosa, mas simples. Né? Na verdade, o filho dele foi um filho muito conhecido, porque o filho dele era David Fernandes, foi campeão sul-americano de ciclismo. Muito conhecido aqui em Limeira na época, tal, porque ele foi campeão sul-americano de prova de ciclismo, tal. Muito bem. Mas o interessante é que eu saí da casa dele umas 10 horas da noite. E vim embora para minha casa. Eu morava aqui na Carlos Gomes. No dia seguinte, domingo, às 7 horas da manhã, ele bate no meu portão. Tudo dormia, sabe, domingo, 7 horas da manhã. Não, ele praticamente quase não dormiu a noite inteira, chegou lá e bateu na minha porta da minha casa.
Laércio, o que foi? Não, acorda aí, Laércio, quero falar com você, que eu abri a janela. Não, acorda que eu quero falar com você. O que foi? Os ETs vieram em casa. Você acabou de sair, os ETs apareceram lá. Apareceram e o que foi? Ele fez, naquela noite, 35 desenhos em cartolina. Porque tinha um pacote de cartolina, não usava mais. E ele falou assim, olha, eu fiz esses 35 desenhos aqui e o ZT mandou entregar para você. Tudo. E ele me deu um monte de desenho, numa cartolina, cada um mais louco do que o outro, com as inscrições, com aquela psicografia extraterrestre. Falei, isso é, ele mandaram entregar para você. E tem mais. Eles falaram que quer falar com você. Falei, é hoje. Falei, tá legal, né? Eu peguei esses desenhos, estudei, e no domingo à noite, eu fui na casa dele, mas de noite tardezinha, né? Ele falou, não, os seres se interessaram por você, vieram aqui, que quer... Bom, daí para frente, o que vai acontecer daí para frente? É o que vai começar a culminar com essas experiências meio psíquicas, meio mediúnicas, com histórias físicas. O nosso grupo existia, o nosso grupo foi estudar o seu Wilson. O seu João participava, conhecia o seu Wilson. Na época, eu reuni um grupinho e nós, na minha casa, que eu tinha uma academia como essa, que tinha um espaço no fundo, era ao ar livre até, eu reunia os sábados à noite um grupo de pessoas para estudar ufologia. Eu fazia palestras, a gente debatia, sabe? Tudo quanto era fã. Então nós tínhamos um grupinho que se interessava pelo assunto. E o seu Wilson era um desses que a gente chamava de o abduzido ou contatado, que também, de vez em quando, participava desse nosso grupo. Você está me entendendo? E foi aí que a nossa relação começou a conectar com a relação desses seres. E um dos fatos que eu não contei até hoje para vocês nessas palestras, mas quem me conhece há muito tempo sabe que eu também sou um médium sensitivo, desde criança. Então, por algum motivo, os fenômenos começaram a acontecer comigo. E nós tínhamos em nosso grupo um outro sensitivo muito bom, muito bom, muito bom. Um dos melhores sensitivos aqui de Limeira, na época ele era jovem, ele tinha acho que 18 para 19 anos, né? Ele se chamava Gilson Bastelli, parente do Bastelli da televisão aí. Né? E nós começamos a fazer uma pesquisa intensa, e os fenômenos começaram a manifestar-se de uma forma bastante intensa, e culminou quando nós começamos a ir para campo, fazer as vigílias, as naves físicas aparecerem. Então era uma experiência onde acontecia fenômenos de comunicação mediúnica com esses ETs e, ao mesmo tempo, objetos físicos que apareciam. O senhor Wilson, a experiência dele, o contato e a abdução dele foi uma porta. Nós fomos investigar o fenômeno. Mas à medida que nós fomos investigar o fenômeno, nós passamos a fazer parte do fenômeno. Vocês entenderam a coisa? Como é que ela foi se desenvolvendo? Como é que ela foi se desenrolando? E aí, cada vez mais, por isso que eu escrevi este livro, Ufologia Psíquica, na época. Na época, eu escrevi esse livro chamado Ufologia Psíquica, que era contatos com seres extraterrestres através de sensitivos e paranormais. Foi um dos primeiros livros com esse tema e com esse enfoque, o enfoque mais parapsicológico. E vocês querem ver que coisa interessante? Mais ou menos na mesma época, a Irene Granchi, a doutora Irene Granchi do Rio de Janeiro, ela publicava uma revista chamada Documento OVNI. Ela era editora e pesquisadora e editora dessa revista OVNI Documento. Essa revista teve mais ou menos uns 20 números, depois ela parou. E num dos números dessa revista, que depois a mesma matéria foi publicada na revista Planeta,
Existia em Pernambuco, lá no Recife, um abduzido também. Um moço chamado Antônio, ele era paraplégico, andava com uma muletinha de ferro assim. E esse moço foi abduzido 2 vezes e ele conta que ele foi levado para um outro planeta. Ele saiu da nave e andou em um outro planeta. Por seres também pequenos. Praticamente os mesmos seres que tinham abduzido o senhor Wilson. No entanto, veja bem, esses 2 indivíduos não tinham o mínimo contato e eu só tinha conhecido a história desse seu Antônio pela revista OVNI Documento e pela Planeta, na época. E qual não foi o espanto quando exatamente numa revista Planeta saiu uma mensagem psicografada pelo Antônio. E a mensagem era idêntica, o texto era idêntico ao que o seu Wilson psicografava. A tipo da letra, os tipos de letra, o tipo de escrita. Nós começamos a associar, olha aí, ó. Os mesmos seres estão mantendo contato com outro indivíduo que também era um paranormal. Esse era um paranormal, ele virou um paranormal, ele não era, ele virou um paranormal tão maluco, que aconteceu o seguinte, a Irene Grange era uma senhora assim, de respeito até hoje, ela não morreu, ela não faleceu ainda, ela é velhinha, e ela conta essa história em congressos que ela vai, e ela, porque eu fiz um congresso em Campinas. O senhor João lembra que nós fizemos aquele congresso de ufologia em Campinas, nós levamos a dona Irene Grange e tal, e ela foi contar esse caso. Quando ela trouxe esse Antônio para um congresso no Rio de Janeiro, para que ele ficasse hospedado no Rio, para eles estudarem melhor, porque era difícil a equipe ufológica, e ele era tão humilde e simples, que para ele não tinha nem o que comer lá na terra dele. E quando ele vinha aos congressos, ficava em hotéis, ele comia pra caramba, ele adorava convidar ele para congresso, que ele saía da miséria, tirava a barriga da miséria. A Irene Grange conta, presta atenção, que quando ele chegou na casa dela, a Irene Grange tinha morava numa casa de 2 andares e tinha um portão de ferro, de grade de ferro na frente, um muro daqueles grades de ferro. Diz que quando ele chegou, ele veio assim, ele encostou assim para abrir o portão na grade, quando ele encostou, todas as grades do portão retorceram. Elas entortaram, retorceram. E ela fotografou a grade retorcida, tudo. Você vai ver os fenômenos. Quando ele entra na casa da Irene Grange, ele senta no sofá, a Irene Grange vai buscar um café para ele. Ó, vou fazer um café para você. Quando ela abre a gaveta da cozinha, todos os talheres, colher, faca, tudo que está lá, retorcidos. Tudo retorcido. E ela fica doida porque ela tem um faqueiro de prata que custava uma grana que ela ganhou no casamento dela. Ela foi imediatamente ver o faqueiro, todo faqueiro de prata retorcido, estragado, arrebentado. O mesmo tipo de fenomenologia que acontece com o Thomas Green Morton, que entorta coisas, entorta objetos, tal. Muito bem. O caso era fantástico. Ela levava esse Antônio para vários congressos, ele foi abduzido, e após a abdução, fenômenos estranhíssimos passaram a acontecer. E um desses fenômenos era a canalização de mensagens extraterrestres. Ele não desenhava, só mensagem. O mais estranho de tudo, eu nunca vi esse cara mais gordo na minha vida. Nunca tinha visto esse cara mais gordo na minha vida. E já fazia um tempo, tinha passado uns 5 anos que eu já tinha estudado o seu Wilson, já tinha passado por um monte de experiências. Chega uma carta para mim no correio. Uma carta. Desse Antônio, lá de Pernambuco, do Recife. Eu abri essa carta, tinha um papel com uma mensagem assim, inteirinha no papel. Papelzinho de caderno, assim, desse caderninho pequenininho ainda. Não é desses nossos cadernos grandes que a gente tem hoje. A4, né? Era aquelas brochurinhas pequenininhas. Tudo inscrição. Assim. Virava a página. E o Antônio dizendo assim, professor Laércio,
eu não o conheço e provavelmente o senhor também não me conhece, né? Mas essa semana eu recebi essa mensagem dos seres extraterrestres e eles me disseram que o senhor é o único homem na Terra que pode traduzir isso. Ele mandou para mim. Você está entendendo? Porque o pessoal do Rio, os ufólogos, pegavam essas mensagens, nem ele que psicografava, não sabia absolutamente nada do que dizia, o que estava escrito. Entendeu? E quando isso caiu na minha mão, eu sabia que era idêntico, mas aquela velha pergunta. E ele falou assim que foi os ETs que mandaram, que falaram de mim. Olha, os ETs falaram de mim para ele, falaram que quando ele escrevia, ele falava assim, mas o que está escrito aqui? Ele falou que um dos ETs falou que o único cara que pode traduzir era eu. O ET que falou para ele. E por isso que ele procurou o meu endereço, né? Perguntando para as pessoas, olha, não tem um professor assim que estuda ufologia lá em São Paulo, tá? Vai, o professor lá é, você conhece, que eu também dava palestras em congressos na época também, sabe? Entendeu? Aí essa carta chega para mim desse jeito. E ele falava assim, olha, o dia que o senhor fizer um congresso, convida eu que eu vou. Ele era doido para ir para congresso. Sabe por quê? Porque ele era uma pessoa tão humilde, morava numa favela lá em Recife, e ele se tornou uma celebridade. Você está entendendo? De uma hora para outra, por causa da abdução. As pessoas botavam ele em hotel 5 estrelas, levavam ele para palco, televisão, imagine, né? Você está entendendo? E depois os fenômenos começaram a diminuir. E quando os fenômenos começaram a diminuir, e também os ufólogos não fizeram tantos mais congressos assim, esqueceram ele lá, né? Voltou naquela vidinha pobre dele, morar na favelinha, né? Então ele era doido porque alguém convidasse eles para levar ele para... A própria Irene Grande falava isso, né? Nossa, Laércio, convida ele que ele vai adorar, porque ele gosta de vir comer, tem comida para ele, lugar... porque ele passa fome lá, a Irene Grande estava falando para a gente, sabe? Então, você vê as coisas como são interessantes, como os ETs estão operando em vários lugares, com o mesmo modo operantes, certo? Tentando mexer com a personalidade, com a psique, e nós que estávamos estudando, porque esse fenômeno é tão complexo, que o mais interessante é você se envolver com ele. Se você ficar de fora, só tirando conclusão, não é certo. E outra, é tão complexo que quando você vai estudar, sem você querer, você acaba se envolvendo. Porque você está trabalhando com inteligências avançadas. E essas inteligências monitoram o contatado dela, o abduzido. E você entrou no campo do contatado. O que aconteceu foi o seguinte, os ETs estão numa base operacional, vai saber onde eles estão, né? E o contatado dele está aqui. Eles implantaram os chips aqui no cara. Provavelmente, os olhos do paranormal e a mente do paranormal é lida nos equipamentos aqui em cima. Então, qualquer um que entra no campo de contato com esse paranormal, começa a investigar, conversar, eles estão sabendo, eles estão olhando, eles estão monitorizando. É como se eles olhassem esse salão aqui todo sem sair de lá. Aí ele conhece um por um. Significa o seguinte, que nós temos que mudar a concepção de quem é e como é um ET. E onde e como ele opera. Eu escrevi um livro chamado Física Quântica e Ufologia. Esse livro foi publicado há mais ou menos uns 2 anos atrás. Olha, depois de tantos anos de estudos, eu consegui tentar levantar um modelo matemático, um modelo físico, para explicar como que ele foi retirado do quarto da casa dele. Como os ETs conseguem mudar o campo vibratório da nossa matéria e transportar, fazer um salto quântico em todos os nossos níveis de massa, passar para uma outra dimensão próxima e transportar e depois adensar de novo. Não é teleporte da Enterprise, não é desmaterializar o cara e materializar de novo como a Enterprise faz naquele teleporte de luz, não é. Porque isso não funciona, os físicos sabem que essa teoria é babaca, ela não funciona.
Então nós criamos uma teoria física, baseada na física quântica, de saltos quânticos, né? Quando a gente cria um número quântico para massa, eu desenvolvi uma teoria exatamente para tentar explicar essa fenomenologia que está acontecendo e que é manipulada por inteligências avançadas, como que se chama portal de transporte de matéria. Então a verdade é mais ou menos assim. O modelo que eu tentei para entender a fenomenologia de transporte e de abdução do Sr. Wilson é que essas inteligências operam em outras dimensões da matéria. Então, para tentar explicar tudo isso, eu tive que criar várias teorias. Primeira teoria, que o universo tem várias dimensões. O universo é multidimensional. Ok? E é como se você pensasse o seguinte: ao mesmo tempo aqui coexistem as dimensões. Mas entre uma dimensão e outra, o que separa uma dimensão de outra são níveis quânticos de energia. Então, tecnicamente, nós criamos um modelo que a gente chama de níveis de energia, como os níveis do átomo de hidrogênio de Bohr. Só que eu chamo este nível N1 do nível denso da matéria, onde nós estamos. Todos os átomos estão adensados com uma certa característica quântica. No nível número 2 e no nível número 3, nós teríamos, vamos supor que aqui eu tenho uma bola de matéria. Essa matéria, se ela mudar a frequência quântica dela, ela pode se instalar aqui. Essa mesma bola não é mais visível. Se essa bola estiver aqui, e ela baixar a frequência dela, ela der um salto quântico para um outro nível de energia, ela não sai daqui, mas ela desaparece para suas visões. Ela some. Mas ela está aqui ainda. Da mesma forma que ela sai dessa dimensão, ela vem para essa. Se ela ganhar energia, ela volta e materializa, ela aparece aqui para vocês. Foi exatamente isso que o ET pode ter feito. O ET pode fazer a seguinte coisa. Nós temos que imaginar um ET que opera aqui, ele mora aqui, ele é daqui. Nós vamos imaginar um extraterrestre agora mais avançado. O extraterrestre não só é extraterrestre, como também é extradimensional. Está entendendo? E o engraçado de tudo isso é que essas outras dimensões aqui vai se confundir com as dimensões do espírito, dos planos espirituais que os espíritos discutem, que é esoterismo nosso discute. A origem é a mesma. Então tem duas maneiras. Vamos supor que eu tenho um ponto A aqui, nessa dimensão, e um ponto B nessa dimensão. Essas distâncias aqui não importam, eu posso ter anos-luz até. Ou quilômetros, milhares de quilômetros. E aqui, uma outra dimensão, um ponto C. Os ETs têm tecnologia para pegar você, ao invés de transportar você daqui para lá, no espaço-tempo convencional, ele cria um portal de energia, uma máquina, onde ao passar essa matéria por esse lugar, ela causa um salto quântico e essa matéria vem para cá. Ela pula para cá, porque aqui não tem distância. Entre um nível e outro não tem distância. E automaticamente, ao vir daqui para B, também não há distância. A tecnologia deles abre um outro portal nesse ponto e ele sai aqui. Quem assistiu aquele filme Stargate? Famoso clássico de ficção científica aí. É exatamente isso. A hora que o cara passa, ocorre um banho de energia que muda toda a frequência quântica da matéria, mas não na ponto de desmaterializar. Ele só muda, baixa um pouco a frequência. Ele entra no outro nível do universo. Aí, para retornar, ele volta aqui. Ele vence distâncias gigantescas sem praticamente navegar pelo espaço. E esses dois saltos são instantâneos no tempo. A física quântica demonstra isso. Então o portal do Sr. Wilson foi isso. Eles abriram o portal no quarto do Sr. Wilson, abduziram, passaram pelo portal e o outro portal estava dentro de uma espaçonave, mas pode estar em órbita da Terra, pode estar distante pra caramba daqui. Veja, os ETs têm uma ciência tão avançada que pode entrar dentro da sua casa, abduzir você a hora que ele quiser, sem um disco voador aparecer por perto.
Foi o que aconteceu no caso do Sr. Wilson. E quando eu estiver falando do Buddy Hopkins, dos Estados Unidos, do caso Intruders, que é o filme Intruders, que vocês podem assistir e pegar nas locadoras, esse filme Intruders vai relatar exatamente esse estudo feito pelo cientista americano. Milhares de pessoas são abduzidas de dentro de sua casa e vão levadas para locais onde são feitos estudos e trazidas de volta. Isso às vezes numa única noite. E se eles quiserem que você se lembre ou tenha consciência, sim. Senão, você é abduzida, é trazida de volta, e você simplesmente acorda no outro dia e tem uma vaga lembrança. Parece que foi um sonho, sonhei com ET, sonhei que eu estava num lugar assim, sabe? E se você começar a fazer regressão hipnótica nessas pessoas, você vai exatamente revelar o que aconteceu. Foi isso que o Buddy Hopkins faz. O Buddy Hopkins, ele começa a hipnotizar as pessoas, e as pessoas começam a relembrar o que aconteceu na abdução. E descreve a abdução com perfeição. No caso, esse senhor Wilson Fernandes, no qual eu falo para vocês, infelizmente ele faleceu, senão ele estaria aqui contando a história para vocês. Porque ele era muito simples, se tu dissesse que ele falava para todo mundo. Não é? Não contou essa história para você também? Contou a mesma história para o seu João aqui, que era do nosso grupo. E ele faleceu, você lembra o ano que ele faleceu? Mas deve ser em 98, não é por aí? Não faz muito tempo que ele faleceu. Né? E nós podemos conversar com a dona Dinorá, né, que tem todo esse material do seu Wilson, para ela trazer aqui para vocês. Eu vou conversar com ela, para vocês verem antes da próxima palestra, vocês vão ver todos os desenhos que ele fez. Depois eu vou mostrar essa revista aqui também, porque isso aqui é uma apostila que a Dinorá fez sobre a vida dele, sobre o trabalho dele. Tá? Fala aqui das mensagens extraterrestres. Então, eu quero que vocês entendam que os ETs, de uma forma ou de outra, ele está deixando a sua impressão entre nós. Ou seja, eles estão aí. Se você for procurar, você vai encontrar. Agora, se você fica no seu mundinho, naquele mundinho de shopping center, aquele mundinho babaca, sabe? Que todo mundo vive um mundinho idiota, que a vida do ser humano geralmente é muito idiota. É androide, é robô, vai para o trabalho, volta para casa, e fica discutindo política, isso aqui. Mas as pessoas se esquecem que estão embaixo de um universo, de bilhões de estrelas, de bilhões de galáxias. Que o homem nem começou a tatear os grandes mistérios da humanidade, do universo. Nem começou. A astrofísica começou a descobrir agora. Vocês sabem que astrofisicamente nós já descobrimos mais de 150 planetas orbitando outras estrelas. E recentemente nós descobrimos um planeta orbitando um outro Sol idêntico à Terra. O mesmo tamanho que a Terra, a mesma distância do Sol, e a estrela extremamente parecida com o nosso Sol. Os cientistas até batizaram de Terra 2. Interessante, né? Eu lembro que quando essa descoberta foi feita, o pessoal da TV me chamou para ir fazer uma matéria especial sobre a descoberta desse novo planeta, a Terra 2. Que possibilidades isso poderia abrir na consciência das pessoas de encontrar uma outra civilização, né? Porque o planeta tem as mesmas condições ambientais, até climáticas, com relação ao nosso atual planeta. Isso mostra que o universo que está em cima é um universo idêntico em todos os lugares. A possibilidade de planetas e mundos é uma coisa muito sofisticada. Eu creio que nos próximos anos, com a própria estudo do fenômeno UFO e com a própria mudança de paradigma que a física está fazendo, que a física está começando a criar modelos que mostram que a consciência e o espírito ele pode existir fora da matéria. Ou seja, vamos demonstrar a existência de vida após a morte. E vamos demonstrar que esta outra realidade nada mais é do que uma coisa tão natural na física do universo, que está aqui e sempre esteve ao nosso lado. A única coisa é que pessoas ditas comuns não conseguem perceber essa realidade que está ao lado. Mas algumas pessoas especiais, com capacidades especiais, que são chamadas de médiums, sensitivos, paranormais, interagem com esta dimensão através da vidência, através da clarivisão, através de fenômenos de percepção que as pessoas ditas comuns não têm.
Por isso que essas pessoas são chamadas de anormais ou paranormais. E na linguagem religiosa, médiuns. O que a palavra médium significa? Mediador entre duas dimensões. Isso está em todo mundo. Se você usar o caráter religioso, de onde vieram os anjos, né, para falar com a Maria, para anunciar? Tiveram que vir de algum lugar, né? Qual a natureza dos anjos? Que matéria é feita os anjos? As pessoas me perguntavam muito isso, né? Laércio, você acredita numa outra dimensão, cidades astrais? De que matéria que é? Você que é físico, me diz de que matéria que é feito. Aí eu fui estudar, criar um modelo matemático para tentar entender de que matéria que é feito o espírito, de que matéria que é feito as cidades no plano astral. Aí, simplesmente chegamos à conclusão, eu cheguei à conclusão que a matéria é a mesma. Não poderia ser diferente. É próton, elétron e nêutron. Não é diferente. Só que a única diferença está na densidade de sua massa. É criar um modelo quântico para a natureza da massa. Foi isso que eu fiz matematicamente. Uma coisa que ninguém fez. Por isso que eu falei na física. Porque eu acho que a física só vai ter coisas novas quando o físico se tornar muito espiritualista e viver experiências mediúnicas espirituais. Aí ele vai criar um modelo para tentar explicar o que ele viveu. Da mesma forma que eu estou tentando criar modelos para explicar como o ET opera. Como é que ele consegue abduzir uma pessoa dentro da casa dele, tudo fechado? Como é que ele fez com a matéria? Como é que ele tirou a pessoa lá de dentro? Então, por causa disso, é que nós estamos tentando desenvolver. Isso levou, esse meu estudo, essas minhas experiências, passaram a fazer com que a minha visão de físico mudasse muito. E eu era astrofísico, a minha especialidade é astrofísica. Eu não coloquei o livro meu, eu preciso colocar o livro de astrofísica e cosmologia, que tem um dos primeiros livros que eu escrevi é Introdução à Cosmologia e à Astrofísica. Tá? E eu passei a vida inteira estudando galáxias, estudando evolução estelar, o espaço, o cosmos. Então eu era um indivíduo que tinha a noção da dimensão e da grandeza desse universo. Por isso que foi muito fácil para mim aceitar extraterrestre. Porque para mim era impossível só existir vida na Terra. É até engraçado, uma vez eu participei de um programa, né, da TV Bandeirantes, há muito tempo atrás, faz uns 15 anos atrás, que era a Silvia Popovic que apresentava, não sei se vocês lembram, né? Era um debate que existia na Bandeirantes. E o debate foi sobre ET, vida extraterrestre. E no final da rodada, né, ela foi fazendo a última pergunta para cada entrevistado. E eu era o último, sabe? E ela chegou assim para mim e fez a seguinte pergunta, a última pergunta. Professor Laércio, o senhor que é astrônomo, que é físico, que é astrofísico, o senhor acredita que existe vida inteligente fora da Terra? Eu respondi assim para ela, fora da Terra eu acredito. Aqui na Terra é que eu duvido muito. Ela riu, o pessoal morreu de dar risada. Porque é óbvio, né? Nós acreditamos, achamos que somos inteligentes, né? Mas na verdade nós somos uma raça de espíritos, de seres idiotas, né? Para viver do jeito que a gente vive, se matando, roubando, guerreando, sabe? Do jeito capitalista, escravo. Construir uma cidade como São Paulo e achar o máximo, vocês acham que nós somos inteligentes? É óbvio que não, então eu brinquei muito, né? Porque o ser humano ele é tão arrogante, ele é um... Eu encaro a raça humana como uma raça tão primitiva, tão decadente, e tem um ego desse tamanho, achando que é o melhor do espaço, né? É a raça evoluída, inteligente. Vocês não têm noção do que é inteligência. Vocês não têm noção nem do que é o amor, né? Só sabem amar as pessoas sexualmente, e quando elas são úteis para vocês. Quando elas deixam de ser úteis, elas passam a ser inimigas. Passam a jogá-las no lixo, né? Então nós temos muito pouca noção de como são essas inteligências, como elas operam, e realmente o que elas querem de nós. Está provado que elas são muito superior, elas fazem o que querem de nós, e nós não temos como impedir. Eu tenho um seguinte provérbio, quando você não pode com ele, junte-se a ele. É o provérbio mais inteligente que eu já ouvi. Então, o que nós temos que fazer? Procurar aprender com o seu modus operantes
e procurar, de alguma forma, entrar em contato. Tá? É a única maneira de sair dessa escuridão desse mundo. Porque quando nós conseguimos um canal viável, e nós estamos percebendo que médiuns, sensitivos, abduzidos, abriram uma porta, que os ETs estão abrindo uma porta para a comunicação com essas raças inteligentes, é uma porta. Eu como físico, eu como cientista, eu falei assim, quando eu comecei a perceber que os fenômenos eram reais, estavam acontecendo, que o disco voador estava ali na nossa cara, né, seu João? Nós fomos com o grupo, 13 pessoas, e a nave estava ali, na nossa frente. Eu falei assim, não existe canal mais superior nessa humanidade. Se eu conseguir entrar em contato com aquele cara que está pilotando aquele treco lá, está aí o mestrado, está aí a pós-graduação, que nenhuma universidade no mundo pode nos dar. Teu conhecimento está ali. E nós precisamos investir nesse contato. Nós precisamos acreditar que esse contato é possível. E esse contato vai fazer toda a diferença nessa humanidade. Mas só que eu falo que as pessoas têm que ser pessoas inteligentes, equilibradas, não fanáticas, não malucas e não loucas. Porque neste meio existe tanto maluco, no meio esotérico existe tanto fanático, tanto louco, no meio religioso existe tanto fanático. Eu não quero misturar essas coisas. Eu vou admitir que todos os fenômenos paranormais são reais, eles existem. A comunicação mediúnica existe e nós temos que explorá-la com uma característica extremamente clara. Porque um canal é uma porta que nós estamos abrindo com inteligências mais avançadas. A partir daí nós vamos começar a desvendar muitos mistérios sobre a nossa própria natureza. Por que todos nós temos que morrer? De onde nós viemos e para que estamos nesse mundo? Se existem bilhões de estrelas no universo, por que a nossa consciência está manifesta aqui? E esse grande mistério é que nós convidamos vocês a tentar resolver. E quando vocês se aposentarem, não fiquem jogando baralho nas praças públicas sem fazer porra nenhuma da vida, eu falo. Tem tanto mistério a ser desvendado, tanta coisa para ser feita, tanta gente que necessita de auxílio e de ajuda, e você vai jogar sua vida fora jogando baralho nas praças públicas? Porque o ser humano, na nossa sociedade, ele é tão idiota, ele foi fabricado como um androide, como uma máquina. E quando a máquina não serve mais, ele se aposenta, joga fora, e o cara fica lá, coçando o saco a vida inteira. Tomando remédio para dormir, porque, velho, se não tomar remédio para dormir, não dorme. Tô certo ou não tô, doutor? Se não tomar remédio para dormir, não dorme, né? Que simplesmente não tem o que fazer. Não tem ocupação mais na mente. Mas se as pessoas perceberem que elas têm um universo inteiro para descobrir, um universo inteiro para despertar, ela vai ver que ela vai ter muito o que fazer. E quando ela aposentou, aí que é legal, né? Ela vai ter tempo, porque a vida inteira a sociedade não deixou ela ter tempo para fazer essas coisas, né? Ela teve que trabalhar 12 horas por dia, gastava toda a energia dela. Quando ia fazer uma oração, uma meditação, estava morto de cansado, dormia na meditação. Puf, isso é comum acontecer. Aí vai evoluir espiritualmente quando? Aí vai para a igreja. Quantas vezes eu não fui na igreja, cara, o padre rezando, aquele padre chato do cacete, né? Rezando, todo mundo dormindo. As velhas, então tinha uma velhinha que ficava fazendo até barulho. Cara, não é esse tipo de coisa que vai transcender. Nós precisamos ir para a prática. Nós precisamos entrar em contato direto com esses caras que têm o conhecimento. Eu sou o tipo da pessoa, vamos supor, que o fato de ser cientista, o cientista sempre está na fronteira do conhecimento humano, certo? Ele sempre procura estar na fronteira. Ele sabe que dali para frente ninguém sabe mais nada. E estando na fronteira é aquele ponto que nós temos que transcender todos os dias. Tá? Esse é o desafio do cientista. Talvez o fato de eu ser treinado para isso, sempre estar na fronteira, eu nunca vivi no mundo comum das pessoas. Eu sempre fiquei olhando as estrelas, eu estava no céu, eu ia para os observatórios astronômicos, passava a noite inteira. Eu dormia de dia e olhava para o céu à noite.
Então, meu mundo é diferente. Você está me entendendo? É muito engraçado, eu saio na noite, as pessoas não conhecem quem é o Laércio, vêm conversar comigo de música, eu gosto de música também, converso, mas as pessoas não sabem o que eu já fiz, o que eu passei, o que eu estudei. Minha cabeça está no outro universo. Eu tô sentado, às vezes no boteco, mas minha cabeça está aqui nas equações. Eu estou querendo saber como é que eu faço para resolver essa equação, como é que eu faço para desenvolver esse bloqueio na equação quântica, como é que eu consigo fazer isso. Você está entendendo? Como é que eu vou conseguir fazer um contato de determinada maneira com o ET? Será que ele vai responder certas perguntas? Será que ele não vai responder? Porque eles estão aí. Eles estão aí, sempre estiveram aqui e não foram embora. Continuam aqui até hoje. Tá? É só você estar pronto e chamar a atenção dele. Quando ele se interessar por você, a tua vida vai ser outra. Mas para isso, você tem que sair da sua vida comum. Você tem que mudar os paradigmas de sua consciência e tem que entender que só depende de você um contato. O contato não depende do ET. Depende só de você estar pronto. Num desses diálogos que nós tentávamos ter com os ETs através dos sensitivos, os ETs diziam o seguinte: tudo depende de você. Você quer conhecer a nossa nave por dentro? Quero. Então vai depender de você estar pronto. Quando você estiver pronto, nós vamos levar vocês. Agora, o que é estar pronto? É aquilo que eu contei ontem para vocês. Nesta mesma época, o senhor João lembra, depois que nós tivemos esse contato, no dia seguinte nós não fomos em 40 pessoas no campo? Reuni aquele puta grupo, cheio de gente. A hora que a luz apareceu, saiu todo mundo correndo. Saiu todo mundo correndo quando a luz apareceu. Eu falei, vocês são um bando de merda, um cagão, falava. Você percebe que não é fácil preparar as pessoas para ir ao encontro de um fenômeno desse. Psicologicamente, as pessoas aqui, todos vocês são corajosos, viu? Não, Laércio, eu quero ver ET, quero ver disco voador, quero essa puta panca. A hora que eu levo você à noite, no meio do mato, o bicho aparece, não fica um para contar a história. Corre tudo. Tá? Porque é um impacto tão grande para a sua personalidade, para a sua natureza. E vocês não têm noção o impacto psíquico e psicológico que é um abduzido, quando ele retorna de uma experiência desse tipo. Ele vai contar a história para os outros e ninguém acredita nele. É terrível. Algum de vocês já teve uma experiência inusitada e foi contar para sua mãe? Foi contar para seu amigo da escola? Eu acho que alguns já tiveram, né? Faz uma pesquisa. Algum de vocês, levantem a mão para mim, sem medo, que eu não vou perguntar nada para vocês não, só para uma pesquisa. Alguém de vocês aqui nessa plateia já teve a noção de que viu um disco voador? Levanta a mão. Aí, tá vendo? Então a coisa é comum, né? Não é tão incomum. Então vocês acreditam que eles realmente estão entre nós? Engraçado, eu fui num congresso em Brasília, em 1982, um congresso internacional sobre ufologia. Uma semana, lá no anfiteatro, quase que do Congresso Nacional, 5.000 lugares. Um salão com 5.000 lugares e o outro salão com 500, 2 salões com 500 lugares cada um. Você acredita que durante todo o congresso, esses 3 salões estavam totalmente lotados? Um congresso organizado pelo general Moacir Uchoa, famoso general, grande contatado, o general Uchoa, um general brasileiro do exército contatado, escreveu 3 ou 4 livros sobre suas experiências e seus contatos. E neste congresso veio um astrofísico da NASA que trabalhou no projeto Livro Azul, no Blue Book, sobre a pesquisa de OVNIs.
E esse astrofísico tem um livro publicado no Brasil com o seguinte título, né? UFO, uma pesquisa científica. Você lê o livro dele, você vê que interessantíssimo a época, ele vai falar da época que ele pegava os casos da Força Aérea para analisar. E ele foi um dos caras que estudou o caso Barney e Betty Hill, que acompanhou o caso de abdução nos Estados Unidos. Então ele é um cientista que se convence de que existem seres extraterrestres. Sabe como é que ele abre o livro dele? Ele abre o livro assim, A Gargalhada da Ciência. É o primeiro capítulo. Ele abre o livro contando uma história. Ele falou assim, que ele foi num congresso de astronomia, para você ver o que é o idiota, que eu falei ontem para vocês na palestra, que muitos cientistas são idiotas úteis. São programados para servir o sistema e não para fazer uma investigação clara de fenômenos transcendentais. Diz que ele foi num congresso de astronomia e na abertura do congresso havia um coquetel, tinha mais de 3.000 cientistas. Era na cobertura de um prédio, de um hotel de luxo grande que tinha lá, e a recepção e o coquetel para esses cientistas eram lá de abertura. Num determinado momento, tinha um microfone, já tinham feito a abertura, estavam tudo tomando coquetel, tal. Entra uma pessoa correndo e vai no microfone e fala assim, olha, meus senhores, eu gostaria que vocês fossem lá fora, porque tem um objeto muito estranho, fazendo uma evolução muito esquisita no céu, que não é avião. Vocês que são astrônomos, vocês poderiam dar uma olhada para ver o que é? Estou achando que é disco voador. Um cara falou isso no microfone. Vocês acreditam que os grupinhos, um começaram a dar risada, olhando para ele, rindo, e ninguém desses cientistas saíram lá para fora para ver o que estava acontecendo. Somente esse astrofísico da NASA, Rainer, que estava envolvido com o fenômeno UFO lá secretamente. E quando ele saiu lá fora, ele realmente viu objeto fazendo uma evolução estranhíssima no céu, e ele, como astrofísico e astrônomo, classificou como algo inusitado. Aí ele pensa com ele mesmo, o que é preciso para que um cientista investigue o fenômeno UFO? Por que aquelas pessoas, ele gasta parte do livro para fazer uma análise de por que aquelas pessoas tão inteligentes não foram lá fora verificar pessoalmente o que estava acontecendo. Porque eles são tão programados em suas mentes para acreditar que disco voador não existe, que nem se deram ao luxo de verificar realmente o que estava acontecendo. E isso acontece com a maioria de vocês, com a maioria das pessoas. A mente de vocês não está programada para vocês admitirem que existem discos voadores e seres extraterrestres operando aqui. Isso é uma questão de psicologia de massa. E é muito interessante tudo isso. Ó, os fenômenos estão acontecendo na cara de vocês. Eu vou falar uma coisa aqui que eu estudei também, mas não posso falar o nome porque compromete algumas pessoas, tá? Que foi até prefeito dessa cidade, que também esteve envolvidas com um fenômeno OVNI muito próximo. Eu sei porque eu investiguei junto com eles. De um médium que também estava envolvido com os mesmos pequeninos que abduziram o seu Wilson, aqueles pequeninos lá com o zoinho compridão, né? Esses apareciam na casa desse indivíduo, desse médium, sempre conversar com ele. E esse médium era funcionário de um ex-prefeito dessa cidade, que também acompanhou esse médium, nesse caso, durante muito tempo e sabe do que eu estou falando. Eu só não posso citar o nome publicamente. Mas que eu posso, em off, falar para você, vai conversar com aquela pessoa. E o sobrinho dessa pessoa está sentado nessa palestra aqui, hoje. Ah. Então é isso. Por hoje é só. Eu vou encerrar aqui e a gente vai abrir para os nossos debates.